Olá, eu sou o André do canal Escaletosfera e nesse vídeo eu vou compartilhar algumas estratégias criativas para o ensino de música por meio da escaleta. A escaleta é um instrumento simples para começar a tocar, basta apertar uma tecla e soprar. Então, é natural que no primeiro contato com o instrumento, tanto professores quanto alunos usem sons com alturas definidas. Mas a pergunta que faço é, será que não podemos expandir essa experiência? Ao longo de alguns anos usando a escaleta na educação musical, eu pesquisei por caminhos que explorassem outras possibilidades, seja a partir de seu uso convencional ou não convencional. A minha intenção com isso foi valorizar o processo criativo como forma de aprendizado musical e o diálogo com algumas concepções da música contemporânea. A ideia desse vídeo veio da percepção de que há pouco material sobre a escaleta, inclusive dentro da educação musical onde ela é comumente utilizada. As estratégias didáticas que eu vou compartilhar foram aplicadas com alunos de 5º e 6º anos do ensino fundamental em aulas presenciais e remotas, e fazem parte também de uma pesquisa que eu venho desenvolvendo. Conceitualmente, as estratégias apoiam-se nos pressupostos filosóficos do modelo CLASP, do educador musical Keith Swanwick, assegurando então a centralidade dos processos à composição, apreciação e performance. Nessas estratégias, eu resolvi priorizar o fazer musical prático, usando orientações orais e o ensino por imitação. Isso quer dizer que os alunos não precisam conhecer notação convencional, o que torna essas estratégias mais acessíveis e replicáveis em diversos contextos educativos. Cabe dizer também que essas estratégias não são fechadas, então cada educador pode e deve adaptá-las e modificá-las como quiser, conforme a sua prática e realidade. Elas também não precisam ser realizadas em sequência e podem ser propostas em momentos diferentes do processo de ensino. Ao todo, serão 4 estratégias considerando os conhecimentos básicos para se tocar a escaleta. 1. As posições para explorar as várias formas de segurar e tocar o instrumento. 2. A respiração, que é fundamental para a produção sonora da escaleta. 3. A topografia do teclado, importante para a compreensão da organização das teclas. E 4. A articulação, para compreender como manipular o ataque e o decaimento das notas. Então vamos lá. Posições, uma composição de ruídos. Os objetivos da atividade são realizar a investigação de materiais sonoros e experimentar diversas maneiras de segurar um instrumento, já que a escaleta pode ser tocada de vários modos. Essa atividade pode ser realizada tanto no ensino presencial quanto remoto, desde que a aula seja assíncrona. Então, comece propondo um momento de exploração para que os alunos descubram por si e coletivamente outros sons que a escaleta pode fazer para além dos de altura definida. É possível demonstrar algumas possibilidades, como, por exemplo, pressionando as teclas para revelar o som característico do teclado. Raspar, golpear, soprar. São pontos de partida para investigar quais sons a escaleta pode produzir que não são os convencionais. É possível incluir também a exploração dos acessórios, que são o bocal curto, o tubo extensor, o estojo. Então peça para os alunos registrarem as descobertas sonoras no caderno usando uma representação gráfica, um desenho dos sons com uma descrição deles por escrito. Ou seja, vamos criar uma espécie de catálogo que vai poder ser consultado posteriormente. O registro de 2 ou 3 sons por aluno é o suficiente. Depois desse momento de exploração, é hora de apresentar os sons descobertos. Então, em uma roda, passando a palavra, no caso do ensino remoto, peça para os alunos compartilharem os resultados das suas pesquisas, executando os sons pesquisados e mostrando a representação gráfica deles. Na descrição do vídeo eu vou deixar um arquivo com uma lista dos sons mais comumente encontrados e que pode ser usada para ajudar na pesquisa dos alunos. Isso porque é importante ter alguma variedade de sons para a próxima fase da estratégia. Quando a turma se mostrar mais apropriada das possibilidades sonoras, proponha a criação de uma música a partir do material que foi pesquisado.
É possível criar composições em grupo, de modo que cada aluno fique responsável por realizar os seus sons ou alguns de seus sons dentro daqueles que foram descobertos. É interessante propor que os alunos decidam quais sons farão parte de suas composições, pensando também na sequência em que eles vão ocorrer. Por exemplo, eles podem ser tocados de forma linear, um após o outro, ou de forma simultânea com os alunos tocando sons ao mesmo tempo. Eles podem decidir se haverá repetição de sons, se haverá variações de andamento, de intensidade e outros aspectos musicais de acordo com a experiência e a faixa etária do grupo. Pense em propor estruturas mais simples se os alunos não tiverem qualquer experiência anterior com composição. E se a aula ocorrer remotamente, será necessário colocar os grupos em diferentes salas para que eles possam estruturar suas composições. Após todos os grupos se apresentarem, é importante que ocorra uma conversa para que eles tenham a oportunidade de explicar o que haviam pensado para sua peça. Por exemplo, como foi o processo de criação e se a execução ocorreu como esperado. Depois é possível propor a apreciação dos outros alunos sobre as composições, considerando as percepções e as sensações despertadas. Claro que, como educador, é importante também fazer uma avaliação apreciativa da música e falar do envolvimento do grupo durante o processo e das superações individuais e coletivas. Por último, peça aos grupos para registrarem as composições usando as representações gráficas que eles já criaram, ou seja, para eles elaborarem uma partitura não convencional das suas músicas. Um outro desdobramento possível é realizar a troca de partitura entre os grupos, de modo que eles possam interpretar as composições uns dos outros. Respiração, bolhas de sabão. Para tocar qualquer instrumento de sopro, sabemos que a conscientização e o controle da respiração são importantes e isso não seria diferente com a escaleta. Para trabalhar esses tópicos com os alunos, principalmente se eles forem muito novos, o ideal é utilizar uma abordagem mais lúdica. Para isso, a gente vai propor a brincadeira de fazer bolhas de sabão, que as crianças costumam adorar. Nesse caso, é importante ficar atento a possíveis alergias e ter cuidado com o manuseio da solução de água e detergente utilizada pelos alunos. Se o ensino for presencial, sugiro que o professor prepare a solução, mas se o ensino for remoto, que solicite a ajuda e a presença dos responsáveis para acompanhar essa atividade. Para começar, organize alguns recipientes com uma mistura de detergente e água e peça aos alunos que tragam canudos de qualquer tipo. Na realidade, a ideia é que os alunos usem o tubo extensor ou o bocal curto para mergulhar uma das pontas na solução e soprar na outra, fazendo bolhas de sabão. Mas, dependendo do tamanho do tubo ou do bocal, pode ser mais fácil ou mais difícil produzir as bolhas. Então, caso as crianças não consigam usá-los, tem a opção de fazer com os canudos. Nesse primeiro momento, o objetivo é que eles exercitem de maneira lúdica o controle respiratório, já que para formar uma bolha é preciso soprar com muito cuidado e controle. Isso porque qualquer variação na coluna de ar pode colocar tudo a perder, e esse exercício com as bolhas fará os alunos perceberem que a pressão da coluna de ar interfere no volume de som da escaleta, porque é muito comum que eles queiram soprar com muita intensidade e assim não consigam realizar nuances de dinâmica no instrumento. Se o ensino for presencial, é possível ir até uma área aberta da escola para fazer a brincadeira. Bolhas podem ser pequenas, médias, grandes, bolhas grudadas umas nas outras, bolhas coletivas e por aí vai.
Após um período de experimentação, peça para os alunos se organizarem em duplas. Uma das crianças vai ficar responsável por fazer e cuidar da bolha, enquanto a outra deve criar com a escaleta a trilha sonora da bolha. Mas é importante que essa música seja inventada na hora, seja uma improvisação, de acordo com os movimentos que a bolha faz até o seu fim. A improvisação pode usar qualquer material sonoro desde que feito com a escaleta, incluindo aí ruídos, como os que foram usados na proposta anterior, até sons com altura definida. Pode-se propor que as duplas sejam invertidas, trocadas, para que todos passem pela experiência de improvisar e fazer as bolhas. É interessante incluir na proposta todo o movimento que a criança faz como material para a improvisação. Por exemplo, é possível musicar os movimentos que um aluno realiza para molhar o bocal, para colocá-lo na boca e por aí vai. Também é possível sugerir que a dupla crie sons específicos para o momento em que a bolha cresce e para o momento em que ela explode. Enfim, aqui entra a criatividade e a experiência do educador diante das situações que vão aparecendo. Topografia do teclado, clusters. Nessa estratégia, os objetivos são desenvolver a familiaridade com a topografia do teclado usando as teclas pretas e experimentar a sonoridade do cluster. Na primeira etapa, usaremos as teclas pretas divididas em dois subgrupos, um com 2 teclas pretas e o outro com 3. O primeiro passo é desenhar o teclado da escaleta na lousa ou mostrá-lo na tela no caso do ensino remoto, inicialmente sem o destaque dos subgrupos. Então pergunte se algum aluno gostaria de destacar no desenho quais são esses subgrupos. Depois que esse destaque for feito, proponha que todos explorem a sonoridade dos subgrupos ao longo de todo o teclado, enfatizando que todas as teclas de cada subgrupo devem ser tocadas simultaneamente, em bloco. Mostre um dedilhado para cada um deles, então os que têm 2 teclas devem ser tocados com o dedo indicador e médio, enquanto os de 3, os dedos indicador, médio e anelar. O mesmo dedilhado deve ser usado na mão esquerda e direita caso o aluno use as 2 mãos. Depois de um período de exploração, pergunte aos alunos como foi ouvir essa sonoridade e discuta as respostas. Explique então o conceito de cluster de maneira simplificada ou incentive que eles pesquisem na internet. A segunda etapa da atividade é um processo focado na apreciação. Ouça com eles algumas músicas que usam clusters e a ideia é mostrar que eles estão presentes nas obras de muitos compositores, que na verdade não é uma sonoridade estranha, mas usual dentro de vários contextos. Eu costumo variar as músicas de acordo com a faixa etária e eu vou deixar algumas sugestões na descrição do vídeo. Depois da audição, peça para os alunos comentarem sobre o que ouviram. Não deixe de aprofundar a discussão, pontuando como os compositores utilizaram o cluster para nos transmitirem sensações diversas dependendo do contexto, da instrumentação, da estrutura das peças. É legal também destacar as variações de duração, intensidade, se aparecem repetições, motivos, eventualmente realizando de novo a audição de alguns trechos. É claro que é possível ir construindo essa percepção com os alunos, perguntando a eles sobre cada um desses tópicos. Novamente, cabe ao educador avaliar o que pode ser falado e feito de acordo com a vivência de cada turma. Essa etapa de apreciação é importante para que os alunos foquem nos materiais sonoros.
nos efeitos, na estrutura da peça, para que eles compreendam como o cluster que eles estão pesquisando pode ser usado. Agora é hora de propor que os alunos criem uma composição usando os clusters na escaleta. Depois de dividir a turma em duplas, trios ou quartetos, oriente-os a retomar a pesquisa com os clusters, mas agora prestando mais atenção nas possibilidades de duração, de intensidade e de outros elementos destacados durante a apreciação. Depois, peça para que eles elaborem uma composição curta a partir dessa nova pesquisa, sendo possível inclusive delimitar uma duração de tempo, por exemplo, de 30 a 60 segundos. Novamente, é preciso conhecer o perfil da turma para saber quão complexa pode ser a proposta, adequando se necessário. Assim como na primeira estratégia da composição com ruídos, é importante que a turma ouça a composição de todos e que cada grupo compartilhe os caminhos e as escolhas que fizeram. Depois cabe ao professor realizar uma apreciação avaliativa, generosa do processo. Uma vez que os alunos tenham mapeado os grupos de teclas pretas, fica mais fácil para eles conhecerem onde ficam as notas Dó e Fá, normalmente usadas como referência nos instrumentos de teclado. Isso porque a nota Dó fica na primeira tecla branca imediatamente anterior ao grupo de duas teclas pretas, enquanto o Fá fica na primeira tecla branca imediatamente anterior ao grupo de três teclas pretas. Articulação: um movimento, um som. Três aspectos são particularmente importantes para se tocar a escaleta. O primeiro é o controle do fluxo de ar, o segundo é a topografia do teclado e, por último, a articulação. A articulação permite a manipulação do ataque e corte de som de cada nota que na escaleta é possível realizar com a língua ou com as teclas. Diferente da flauta doce, por exemplo, em que a articulação da língua é um elemento fundamental na construção do som, na escaleta ela amplia bastante as possibilidades de interpretação, mas pode ser trabalhada depois. Isso porque a articulação de teclado já é capaz de permitir um grande número de possibilidades. Nessa estratégia, a gente vai focar em explorar as articulações de teclado com o objetivo de trabalharmos a produção sonora e a interpretação dos alunos. Inicie tocando ou improvisando uma melodia simples que tenha um andamento lento e notas bem ligadas. Se você trouxer essa proposta logo depois da estratégia anterior, da topografia do teclado, pode pensar em usar somente as teclas pretas. Toque a melodia novamente e incentive os alunos a criarem com o corpo movimentos que dialoguem com o caráter da música. No caso do ensino remoto, esses movimentos podem ser feitos diante da câmera. Pergunte aos alunos sobre os movimentos que eles fizeram e por qual motivo optaram por eles, buscando tornar consciente essas escolhas. É comum que eles realizem movimentos mais lentos e sustentados. Por exemplo, andando devagar pela sala, fazendo movimentos para o alto quando as notas forem agudas, para baixo quando elas forem graves, e por aí vai. Depois, toque outra melodia ou até a mesma, mas mudando o caráter, fazendo um andamento mais rápido, com as notas todas em staccato, ou seja, com os sons destacados. Novamente, repita a proposta pedindo para os alunos realizarem movimentos a partir desse novo caráter.
Aqui é esperado que eles usem movimentos mais curtos, mais repentinos. Pergunte para eles qual modificação foi feita na música e, a partir das respostas, converse sobre estes dois tipos de articulação comuns na música, o legato e o staccato. Em uma última experiência, repita a melodia agora intercalando trechos em legato e staccato, pedindo para que os alunos respondam com os movimentos a essas mudanças. Dependendo da maturidade da turma, é possível adicionar outros elementos como variações de dinâmica, por exemplo. Após eles terem experimentado, através do corpo, a diferença entre sons ligados e destacados, nós nos encaminhamos para a próxima etapa, que é oposta à anterior. Ao invés do movimento a partir do som, faremos o som a partir do movimento. Então, divida a turma em duplas. Um integrante de cada dupla vai improvisar uma dança, uma sequência de movimentos usando movimentos lentos, curtos, sustentados, repentinos, enfim, aquilo que já foi experimentado por eles antes. Enquanto isso, o outro integrante fica responsável por interpretar os movimentos e convertê-los em som, usando quaisquer notas de altura definida na escaleta ou só as teclas pretas se for o caso. O desafio de quem estiver tocando é traduzir os movimentos em sons considerando as articulações abordadas. Se for uma turma com mais experiência, é possível sugerir que os alunos com escaleta explorem as notas graves, médias e agudas de acordo com os movimentos nos planos baixo, médio e alto feitos pelos alunos dançarinos. Reforce para as duplas que é importante manter a conexão com o parceiro durante o processo para que realmente haja uma interação entre eles. Se houver espaço, tente espalhar as duplas pela escola de modo que seja possível ouvir muitas músicas com articulações diferentes pelos corredores. Então você pode ir visitando essas pequenas células para orientá-las, se for o caso, e propor depois a inversão das duplas para dar a oportunidade deles experimentarem os dois lugares. No final, é importante se reunir com a turma para que os alunos se apresentem aos colegas e discutam a experiência. Bem, espero que vocês tenham gostado dessas propostas e lembrando que essas estratégias não são uma sequência, mas disparadores de experiências para o ensino musical criativo e o aprendizado da escaleta. Qualquer adaptação necessária é bem-vinda. Dúvidas e sugestões, pode deixar um comentário aqui embaixo. Um abraço e até a próxima!